Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, seguindo as recomendações, né? Apesar de estarmos distante fisicamente, né, impedidos de realizar atividades presenciais, vamos continuar aqui os nossos estudos em farmacologia, utilizando desse meio aqui digital, né, no qual periodicamente estarei gravando videoaulas para apresentar para vocês referentes aos temas que estamos discutindo, certo? E dentre os temas que paramos a nossa discussão, está o de fármacos antipertensivos, não é isso? Então nós já fizemos uma introdução sobre os fármacos antipertensivos e agora precisamos dar continuidade sobre a farmacoterapia da hipertensão arterial sistêmica, certo? Então nós iremos discutir sobre as classes, sobre os grupos dos antipertensivos e nós iniciaremos com os bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um sistema muito importante envolvido no controle a longo prazo da pressão arterial. Ok, pessoal? Então vamos iniciar aí o nosso estudo. Vou sair aqui da tela, certo? Para abrir a nossa aula em PowerPoint. Então tá aí. Iniciaremos então nosso estudo sobre a classe dos antipertensivos com os grupos dos bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que são dois grupos: os inibidores da enzima conversora de angiotensina, ou IECA, e os antagonistas dos receptores de angiotensina, que são os ARA, ou também BRA, né? Eles podem ser chamados também de BRA, que são bloqueadores dos receptores de angiotensina. Bom, pessoal, então vamos lá. Esse é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, um sistema cujo objetivo principal é o controle a longo prazo da pressão arterial, né? Porque o controle a curto prazo é realizado pelo sistema reflexo baroreceptor do seio carotídeo. Nós já falamos sobre ele pontualmente em nossa primeira aula de antipertensivos. Então veja que existem aqui alguns órgãos envolvidos nesse sistema: o fígado, os pulmões e os rins participando do processo, certo? O fígado produz um peptídeo no seu formato inativo, né? Ou seja, é um zimogênio chamado de angiotensinogênio. Esse peptídeo é que vai dar start vai ser importante, né, para dar start no sistema renina-angiotensina-aldosterona, mas ele precisa ser ativado, ele precisa passar para sua conformação ativa. E a conformação ativa do angiotensinogênio é, inclusive, a angiotensina 1, um peptídeo muito importante. Quem realiza essa conversão de anjo 1 em anjo 2, ou seja, quem ativa o angiotensinogênio em angiotensina 1, é a renina, que é liberada pelo sistema renal, pelos rins. Então, a renina ativa a angiotensinogênio e a angiotensina 1, né? Dando início, então, ao sistema, ao mecanismo de ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entra em cena agora uma enzima chamada de ECA, né? Especificamente a ECA1, porque nós temos principalmente dois isotipos, aí, né? Duas isoenzimas homólogas, que é a ECA1 e a ECA2. Nesse caso aqui, a importância maior é da ECA1, né? A ECA1 ela tem sua expressão principalmente no tecido pulmonar, na via pulmonar, no sistema pulmonar e no endotélio renal, tá? E a ECA1, então, é responsável pela conversão de angiotensina 1 em anjo 2, ou seja, a ECA é uma enzima, que é a enzima conversora de angiotensina, que utiliza a angiotensina 1 como substrato para produzir aí, para originar a angiotensina 2, que é considerado um dos peptídeos vasoconstritores de maior importância no nosso sistema biológico, tá? A angiotensina 2 por si só, ela é responsável por desencadear, por disparar várias vias, né? Por ativar várias vias, dentre elas aumentar a atividade do sistema nervoso autônomo simpático, que é mediado pela noradrenalina principalmente. Isso acarreta numa série de processos de vasoconstrição, por exemplo,
e aumenta a resistência vascular periférica, aumentando também a pressão arterial. Né? É claro que envolve também o aumento da frequência cardíaca, aumento da força de contração do músculo cardíaco, que a gente chama de efeito cronotrópico e inotrópico positivo. Isso tudo leva a um aumento da pressão arterial, por aumentar débito cardíaco, por aumentar a resistência vascular periférica. A angiotensina 2 por si só também promove lá nas células renais tubulares, principalmente, a reabsorção de cloreto de sódio, né, e a eliminação de potássio, consequentemente retenção de água por promover a reabsorção aí, principalmente de cloreto de sódio. Tá? Então, promove também a retenção hídrica e isso por si só promove um aumento do débito cardíaco, aumentando então a pressão arterial. Certo? A angiotensina 2 estimula o córtex da glândula adrenal a liberar um mineral corticoide chamado de aldosterona. Né? Então, esse estímulo de secreção de aldosterona pela angio 2 promove a retenção de água e de sódio, e isso aumenta a volemia, aumentando então a pressão arterial. Ok, pessoal? Então, veja que esses eventos aqui acabam promovendo um aumento do débito cardíaco e aumento da pressão arterial. Tá? A angiotensina, como eu disse, a angiotensina 2, como eu disse anteriormente, é considerado como um dos vasoconstritores mais potentes. Então, a angiotensina 2 por si só promove a vasoconstrição, principalmente vasoconstrição arteriolar, e isso eleva a resistência vascular periférica e aumenta a pressão arterial. E além disso, a angiotensina 2 é capaz de estimular o lobo posterior da hipófise ou da glândula pituitária, estimulando então a secreção do hormônio antidiurético, o vasopressina, e o hormônio antidiurético vai atuar a nível de ducto coletor, promovendo a absorção de água, reabsorção, ou absorção ou retenção de água. E isso aumenta a volemia e aumenta a pressão arterial. Então veja que todos esses eventos mediados pela formação da angiotensina 2 culminam em aumento do débito cardíaco, aumento da resistência vascular periférica e, consequentemente, aumento da pressão arterial. Por que o sistema é chamado de sistema renina, angiotensina, aldosterona? Olha lá, nós temos a renina, importante para a ativação do angiotensina-gene e angiotensina 1, né? A própria angiotensina, que posteriormente é convertida pela ECA, principalmente a ECA pulmonar, em angiotensina 2, e a aldosterona, que é estimulada pela angiotensina 2. Tá certo? Então, o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, esse sistema é um sistema responsável pelo controle a longo prazo da pressão arterial. Certo, pessoal? Então, aqui nós temos dois alvos farmacológicos importantes, a ECA e os receptores de angiotensina 2. Então, nós temos aqui os fármacos antipertensivos que conseguem inibir a enzima de conversão de angiotensina, né? Que são os IECA, que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina, e isso impede a formação de angiotensina 2 e, portanto, compromete toda essa sinalização que culmina no aumento da pressão arterial, no aumento do débito cardíaco, aumento da resistência vascular periférica e aumento da pressão arterial. Então, nós teremos o efeito contrário, né, que é diminuição do débito cardíaco, diminuição da resistência vascular periférica e, consequentemente, diminuição dos níveis pressóricos. E nós temos também os bloqueadores dos receptores de angiotensina, principalmente angiotensina 2, no qual esses agentes vão bloquear receptores da angiotensina 2 nos diferentes tecidos, impedindo a ação da angiotensina 2 pela formação do complexo estável com o seu receptor para mediar todas essas funções. Então, você promove a ação antagônica da angiotensina 2 por bloquear o seu sistema de receptor específico, culminando então em diminuição do débito cardíaco, diminuição da resistência vascular periférica e, consequentemente, diminuição da pressão arterial. Certo, pessoal? Ok. Então, nós temos aí como representantes os três fármacos principais representantes dos IECA, captopril, enalapril e lisinopril, utilizados
utilizados ou como monoterapia, isolados, ou de forma combinada, principalmente com fármacos diuréticos como a hidroclorotiazida, indapamida, né, que eles podem ser utilizados em associação com outros fármacos antipertensivos. Mas são fármacos indicados para o tratamento da RAS, da hipertensão arterial sistêmica, associado principalmente com insuficiência cardíaca, diabetes, doença renal, AVE, né, acidente vascular encefálico ou cerebral, e pós o infarto do miocárdio. Ok? Nós temos algumas interações medicamentosas importantes com os IECA, né? O uso de IECA associado com ácido acetilsalicílico, com indometacina, podem reduzir os efeitos farmacológicos de IECA, isso porque esses fármacos podem diminuir a concentração plasmática dos IECA, tornando-os ineficazes, terapeuticamente falando. A associação de IECA com diuréticos pode levar a quadro de hipotensão, apesar dessa associação ser utilizada, né? Não é uma hipotensão que chega a ser severa nesse caso, mas isso pode, de certa forma, impactar no paciente. A associação de captopril, especificamente com clorpromazina, pode levar a quadro de hipotensão severa, isso porque a clorpromazina pode potencializar a ação do captopril, elevando as concentrações plasmáticas do fármaco. Então, essa interação medicamentosa deve ser considerada. A rifampicina, que é um antibiótico utilizado nos tratamentos de pacientes com tuberculose, e antiácidos, principalmente antiácidos à base de alumínio, podem inibir o efeito captopril. Isso porque a rifampicina atua como um indutor enzimático via citocromo, P450, o que pode acelerar a biotransformação de fase 1 do captopril, acarretando uma diminuição da sua concentração plasmática, que pode alcançar nível de subdose, e isso tornar o fármaco ineficaz terapeuticamente. E os antiácidos à base de alumínio podem formar complexos insolúveis, com o captopril diminuindo a sua dinâmica de absorção, a sua taxa de absorção, impactando, então, basicamente, na sua biodisponibilidade. Digoxina, associado com captopril, pode desencadear intoxicação por digitálicos. Por que digitálicos, né? Porque a digoxina ela é um fármaco chamado de digitálico ou glicosídeo cardiotônico, né? Terapeuticamente falando, farmacologicamente falando, ela é um agente inotrópico utilizado no tratamento da insuficiência cardíaca, certo? E a associação com captopril pode levar a aumento da concentração plasmática de digoxina e isso causar uma intoxicação por digitálico, que é caracterizada por parada cardíaca, certo, pessoal? Isso porque o captopril pode diminuir, pode atuar como um inibidor enzimático via citocromo frente ao metabolismo da digoxina, aumentando a sua concentração plasmática. E associação com alopurinol, um anti-hiperuricêmico, né, utilizado aí em casos de hiperuricemia, artrite gotosa, principalmente de origem primária, pode desencadear reações cutâneas graves associadas com os IECA, e isso porque um dos efeitos colaterais, um dos efeitos adversos dos IECAs é justamente a descamação de pele, são reações cutâneas. Além de hipotensão, febre, hipercalemia e principalmente tosse seca, que nós vamos discutir aqui os mecanismos envolvidos nessa reação adversa, porque nós precisamos entender bem em relação a isso para que nós possamos orientar da maneira mais adequada possível os usuários de IECA. Ok, pessoal? Então, vamos aqui voltar para o vídeo para que nós possamos finalizar essa primeira parte da aula dos bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né, para a gente ficar com as aulas mais dinâmicas, mais curtinhas, aí, menos cansativas. O material está disponibilizado para vocês na sala Conexão, assim como esse vídeo também será disponibilizado, mas o vídeo vai ser disponibilizado lá no meu canal do YouTube, através do link que vocês podem ver aqui embaixo, ok? E esse link também está disponibilizado lá
num arquivo chamado links para acesso, ok? No qual vocês podem copiar e colar no navegador e já vão acessar essa aula lá no meu canal do YouTube. Além desse link aqui no meu canal do YouTube aqui que eu deixei para vocês, eu estou meio assim, não sei qual direção, é aqui, ok? Eu deixei também o meu contato do WhatsApp aí, né? O meu contato de e-mail e a minha página lá do Instagram, que é a minha página pessoal. Falando em Instagram, aproveito para reforçar aqui o pedido para que vocês sigam a nossa página lá do Instagram oficial do Núcleo de Práticas Clínicas Farmacêuticas e contribuam conosco para esse projeto que é tão importante para nós, né, gente? Ok? Então, nos vemos em uma próxima videoaula. Bons estudos. Tchau!